Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mais um Bahia. Eu me chamo Amália e vamos falar de Bahia, né? Após sermos eliminados da Libertadores, vamos às resenhas, às análises do que aconteceu com o nosso Bahia, né? Como eu já falei aqui em outro vídeo, o Bahia nem parecia que precisava ganhar, né? E foi um dos comentários que me chamou bastante atenção nos comentaristas da ESPN, porque eu pensei a mesma forma e eu acho que foi o que todo mundo viu, né? Não parecia que o Bahia que precisava ganhar esse jogo. O Inter, que só precisava de um empate, foi para cima, né? Com tudo. Mesmo jogando em casa, ele tinha essa vantagem, mas tinha 6 desfalques. E como eu falei em outro vídeo, o que faltou no Bahia, aparentemente assim, o que falta no time do Bahia é um pouco mais de garra, um pouco mais de força de vontade, um pouco mais de ir para cima e entender que é como se fosse uma guerra. Tem que ir para cima, tem que sufocar, e o Bahia não faz isso, né? Alguns jogos do Bahia aí são bem estressantes, porque tem aquele jogo bonito, mas erra muitas finalizações. Mas não vou ficar só nas minhas palavras. Vamos acompanhar o que os comentaristas da ESPN falam sobre isso, né? Análise do jogo. Como muitos dizem, o Bahia é aquele famoso arame liso, só que nessa noite nem arame liso foi, né? Na noite deste jogo, nem arame liso o Bahia conseguiu ser. Antes de eu trazer esse vídeo, esses comentários, né, essa análise, eu vou pedir a vocês, por favor, encarecidamente, que vocês se inscrevam no nosso canal, ative o sininho, deixa o like, tá bom? Super importante para vocês ajudarem o canal a crescer. A gente traz vídeos aqui todos os dias relacionados ao Bahia. Então vai aí, se inscreve se não é inscrito, deixe seu like para ajudar o vídeo a crescer. Ativa o sininho para receber notificação de que tem vídeo novo. Todos os dias temos vídeos na casa, né? E deixe seu comentário também, que é importante a sua opinião. E bora lá! E o Celso é aquele cara que estuda o jogo, analisa, revelação do comentário esportivo brasileiro. E aí? Como que você classifica essa... Eu ia falar classificação, mas não quero repetir o verbo. Como que você define essa classificação do Inter? Como a gente falou aqui, um belo jogo do Colorado, né? Sim. Mas o Bahia decepcionou também. Eu não acho que o Bahia decepcionou. Boa noite, Edu, boa noite, Ivana, Vini. É prazer imenso estar aqui nesse pós-jogo gigantesco dos clubes que mereciam estar na próxima fase, mas é que tem um Atlético Nacional que também jogou muita bola e para mim foi a grande surpresa desse grupo, eu não esperava. Mas, de qualquer forma, eu acho que o Bahia não foi mal. A gente estava até conversando isso aqui, eu e a Ivana, antes, né? Nós todos, na verdade. E eu acho que o Bahia foi muito bem, só que o Inter superou dentro da estratégia, que para mim, o Inter, dentre todos os times do Brasil, é aquele que melhor pressiona a saída de bola do adversário. Eu acho que o jogo foi decidido justamente nessa pressão. E para os dois lados, o Inter começa pressionando muito, a partir ali dos 10 minutos, na verdade, o Inter aceita baixar um pouquinho no começo do jogo e deixa o Bahia com a bola. E aí não dá certo. Porque Mas o Bahia foi muito curioso, né? O primeiro tempo, teve um momento ali que era 7-1 em finalizações. Mas 7-1 para o Bahia, só que a melhor finalização, 7-1 para o Inter em finalizações, mas a grande finalização foi o lance do João Lucas, que o Cauli puxa ele contra-ataque. Né? Exatamente. Porque era a única maneira que o Bahia conseguia encontrar de chegar era justamente em transição, porque o Inter é muito... Gente, se o Jean Lucas acerta aquele gol, acho que ia mudar toda a história. E eu fiquei tão irritada na hora, como é que perde um gol daquele? É como eu falo, o Bahia parece que não treina a finalização. Só tinha ele e o gol. E ele conseguiu estar para fora. Muito sufocante, um time que pressiona muito, sobe e não deixou o Bahia jogar praticamente. E aí, claro, esbarra muito nos jogadores mais criativos, Caio Alexandre, o próprio Everton Ribeiro, baixarem. Mas a gente viu também como o Inter estava pronto para isso. Era, ora, o Alan Patrick sempre de olho, né? O Inter se defende em tese num 4-4-2, quando baixa um pouco mais a linha, com o Alan Patrick e Borré à frente. Mas você vê que essa marcação ela é muito encaixada e gerou muita dificuldade para o Bahia encontrar esses espaços e trocar passe. No quesito construção, os dois times deixaram a desejar. Se você for parar para pensar, essa chance... Né? No meio campo. Essa chance ela surge de uma transição e os gols do Inter
Internacional, eles surgem justamente de uma pressão que o Bahia acaba cedendo a posse, e aí o Inter acelera e faz Mas é curioso, Edu, que você destacou essa questão no primeiro tempo, de como o Roger conseguiu encurralar, apesar de não ser tão eficiente, não ser aquela coisa de o Inter que levou mais perigo, mas conseguiu encurralar o Bahia, porque o Bahia é um time que tem muitas chances de gol, desperdiça muitas chances de gol, chega muito, peca muito naquele último terço, na finalização, mas o volume de jogo do Bahia é sempre muito grande, e não foi o que aconteceu, principalmente no primeiro tempo, entendeu? Por causa disso, porque o Inter conseguiu um pouco anular esse jogo mais confortável do Bahia, entendeu? A gente falou, daqui a pouco a gente até vai ver de novo aí, o grande lance do primeiro tempo foi esse do Jean Lucas, né? Mas nem parecia que o Bahia precisava de mais a vitória, que só a vitória classificaria o Bahia, né? Mas não conseguiu realmente, né? Não deu certo. Não fala essa palavra que assim incomoda o torcedor do Bahia. O torcedor do Bahia queria o triunfo. O Bahia sempre busca o triunfo. Aliás, vamos deixar isso claro. Vamos. Torcedor do Bahia, aliás, muita gente já participando. Reforço o convite aqui para participar aqui do nosso chat ao vivo aqui no YouTube. E muita gente falando como o Bahia, e aí me parece torcedor do Tricolor, definindo como um arame liso, que ataca com o André Ramos, por exemplo. O Cauli, -1 em campo. Ou coloca para jogar na posição dele, ou manda embora. Então, mas esse nome... Calma, torcedor. Calma, torcedor. Mas eu acho que hoje que agora o torcedor está ferido. Eu acho que hoje não foi nem arame liso, não foi nem arame, em momento algum, o Bahia. Ele nem cercou, né? Então não chegou a ser arame. E foi justamente quando o Inter baixou que saiu o gol do Bahia. Assim, e muito me impressionou o fato do Internacional ter continuado pressionando depois de empatar, porque, querendo ou não, era uma faca de dois gumes, né? O Internacional, vou pressionar, porque futebol é cobertor curto, você vai pressionar, vai sobrar um espaço nas suas costas. Sim. Só que foi muito interessante porque, no fim das contas, o Inter continuou pressionando e o Bahia não conseguiu encontrar o espaço. Foi aí que o Rogério começou a mudar, e acho que a gente tem que falar também sobre as mudanças, mas em momento nenhum o Bahia teve profundidade e atraiu para atacar as costas. O torcedor ele tem razão de ter raiva desse arame liso do Bahia, porque é de fato assim, um time que chega muito e peca muito em finalização, não é efetivo. Mas hoje o Bahia não conseguiu. Hoje o Bahia simplesmente não conseguiu. E a gente falava aqui como realmente a classificação escapa das mãos do Bahia no jogo contra o Nacional, porque aquela virada é brincadeira, né? E aí você fica dependendo de um jogo no Beira-Rio para tentar machucar o Internacional, que é um time... E aí foi um drama, né? O frio, chuva... Sim. Como eu disse, como eu abri falando aqui, era um mata-mata, um empate para o Internacional, quem vencesse levaria a vaga. E com cara de mata-mata, né? Então, acho que esse nervosismo contou muito, né? Também, isso acaba condicionando o jogo. Ninguém estava super à vontade para jogar. Ninguém, até por isso o Celso comentou que nenhum time conseguiu elaborar tão bem a posse de bola, a saída por trás, e eu acho que tem muito a ver com isso, com o nervosismo. Foi a mesma coisa que eu falei aqui em outro vídeo. Quando o Rogério Ceni vem fazer as mudanças, já não tem mais graça. Quando ele veio botar o time para atacar, já não tinha mais graça. O Bahia já estava tomando 2-1. Quando ele tinha que fazer as substituições que ele teria que fazer, já não tinha nem mais graça. Como eu falei, não parecia que era o Bahia que precisava ganhar. Parecia que o empate para o Bahia era favorável. E isso é o crucial, sabe? Eu vi alguns torcedores falando assim que eu prefiro sair da Libertadores porque seria 10% de chance, né, de ser campeão, e ir para a Sul-Americana, que vai ser 90%. Cara, eu não gosto de pensar dessa forma. Se tá ali, tem que dar vida para continuar. Não é abrir mão de qualquer jeito, porque abriu mão de qualquer jeito. Como é que toma 3-1 dentro de casa do Nacional? Aquele jogo ridículo. E deixa para decidir no Beira-Rio, que seria mais difícil, né? Quase impossível como foi aí. Ai, cara, sinceramente. O Nacional, o Bernabé, ele sonha até hoje com o Rinestrosa, lá que é o pontinha do Atlético Nacional. O cara fez um carnaval ali na esquerda. Ele tentou no segundo tempo, mas já não... Mas aí já não... e aí até o Bernabé acaba saindo. Então, assim, acho que o Rogério facilitou um pouco a vida do Roger para o Inter conseguir desenvolver esse jogo. Você concorda, Celso? Faltou alguém ali na posição do Bernabé para
Deixar ele lá atrás? Concordo, mas não só. Eu acho que faltou para o Bahia também, talvez, explorar um pouco mais o William José, que é um cara que, assim, a titularidade do William José, para mim, só se justifica se você for colocar a bola para ele brigar lá na frente. Jogou pouco a bola nele, né? A gente fala de um Bahia que teve muita dificuldade para construir, mas exatamente, quando você não deixa construir, eu esperava, por exemplo, Ramos Mingo, o próprio Everton Ribeiro. Assim, é que muita gente fica brava e torce o nariz com o chutão. Mas o chutão, ele pode também funcionar se você tem um cara como o William José, Sim. que sabe... Nesse caso, se a bola não estava chegando e você tem um William José na frente, você podia ter explorado isso. Mas isso é muito contra a natureza desse time do Bahia, que é um time muito de posse de bola, de toque de bola. Eu não consigo criticar o Rogério por ter entrado com o Cauli, porque quando o Ademir machucou, o Ademir era... Aí é que está o problema do Bahia. Esse toque de bola que não vai para lugar nenhum. E quando chega na área, ainda perde, porque não acerta a finalização. Aí que está a chave do Bahia. Tem um jogo muito bonito, muito elogiado. Lógico, foi muito bonito, foi muito elogiado. Tem jogos aí que o Bahia é esplêndido, não temos o que falar. Mas não funciona sempre. Não funciona sob pressão. Analise todos os jogos do Bahia que tem pressão, se esse tipo de jogo funciona. Eu falei isso ontem na hora do jogo. O William José, ele é um cara, eu não sei se pesado é a palavra que eu devo usar, mas assim, ele não é um cara de movimento. Ele só fica ali na área, ele é certeiro. Se ele pegar a bola ali na área, ele acerta. Mas não chega. E aí o cara vai ser criticado, vai ser taxado como ruim. Ele é pesado, como eu já falei aqui, ele não é um cara de velocidade, ele não é um cara de estar correndo, nada disso, até para ele passar uma bola é um peso enorme, mas se ele estiver ali na área, ele acerta, como ele já acertou várias vezes, só que a bola não chega nele, a bola não chega ali na área, e quando chega, fazem merda. Titular desse time. Quando o Ademir machuca, ele consegue meio que reinventar o Cauli nessa posição, e o Cauli vai muito bem. O Cauli vinha muito bem, fazendo esse meio ali com o Everton Ribeiro, caindo um pouco mais para a direita, mas ele vinha atuando muito bem. Então, o Rogério foi com um time que vinha sendo titular, com exceção a... Isso é verdade. Cauli teve uns lampejos aí, uns três jogos. Teve os lampejos, foi muito bem. Autor de 2 gols, né? Só que aí é aquela coisa, um jogo vai bem, outro não vai, um jogo vai bem, outro não vai, e a gente fica procurando resposta e não acha. Ali do 9, que realmente é algo que não dá para bater o martelo. Pelo Lúcio, é aquilo, você entra com o William José. Quem que vai começar jogando? O William José ou o Lúcio? Nos últimos jogos... José, a torcida pede o Lúcio. Então, porque nos últimos jogos, o William José tinha sido melhor. O Lúcio não faz gol há muito tempo, né? O Lúcio não faz... Há séculos que o Lúcio não faz gol. Fora que ele não tá bem, não vinha bem. Até trocou a camisa para ver se melhora. Para ver se melhora, E aí você vai e bota o William José e fala, não dá. O Rogério fica nessa brincadeira de trocar o 9, de tipo, quem tá menos pior no momento. Então, tirando isso, o resto do time era o time que vinha sendo titular, um time que vinha jogando bem. Eu acho que é mais mérito do Inter do que demérito do Rogério. Sim. Aí a gente pode, na escalação inicial, mas aí a gente pode falar sobre alterações durante o jogo. Aí a gente já... manter ela até o final, e porque o Bahia não conseguiu encontrar nenhuma alternativa. Teve um momento do jogo que me chamou muita atenção, que o Marcos Felipe ele sai para fazer a saída, né, ao lado dos 2 zagueiros. Isso confunde um pouco a marcação, obviamente, porque o goleiro é um a mais, né? O Bahia já parte de uma superioridade numérica, e foi um raríssimo momento em que ele tentou essa diagonal longa, o próprio Marcos Felipe tenta uma diagonal longa buscando o Eric Puga pelo lado esquerdo. E aí o Inter baixa um pouquinho. Então acho que isso faltou muito para o Bahia. Tentar encontrar alguma coisa, um lançamento, ou às vezes até um passe. A gente fala muito sobre os zagueiros terem uma responsabilidade muito maior do que parece em construção, principalmente para você tentar conduzir, tentar furar essa primeira pressão para chegar justamente ao fazer o seu jogo evoluir. Bom, gente, é isso, né? Que sirva de lição, de aprendizado, de avaliar onde estão os erros para consertar para os próximos capítulos. Tem muita coisa pela frente ainda. Lógico que a gente fica chateado, mas futebol é isso, né? O melhor vence.
Quem não faz, toma. Aquele velho ditado. Bom, beijo, tricolor. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.